Sejam muito bem-vindos a esta análise técnica detalhada. Para quem deseja compreender as entranhas da blockchain, hoje nós vamos gerar um vídeo explicativo completo desta lição, fazendo uma verdadeira investigação forense sobre falhas em produção nos feeds de oráculos da Solana. Afinal, antes de construir sistemas escaláveis, os desenvolvedores precisam dominar o diagnóstico de problemas complexos de dados exatamente no momento em que eles estouram na vida real. A confiabilidade, como sabemos, nunca acontece por acaso. Ela é intencionalmente projetada. Para guiar a nossa investigação, o roteiro de hoje vai funcionar como uma planta arquitetônica da nossa análise. Nós vamos começar pela cena do crime, que são as falhas nos feeds, passando pela identificação das 3 anomalias principais, a montagem da ferramenta de diagnóstico, o cálculo das métricas de erro, a redação do relatório de depuração e, para fechar o caso, as mitigações e os próximos passos. Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar na seção 1, as falhas nos feeds de oráculos. Antes que as equipes possam construir sistemas perfeitamente blindados, é absolutamente vital entender por que, na prática, os consumidores de dados falham em um ambiente de produção. E sejamos francos, não é uma questão de se a infraestrutura vai falhar, mas sim de quando. A raiz desses problemas geralmente está em gargalos muito reais da infraestrutura. Por exemplo, um operador downstream pode simplesmente perder um heartbeat devido a uma oscilação de rede. Ou, de repente, um nó RPC sofre um pico de latência fortíssimo. Às vezes as contas on-chain ficam lá travadas, entregando rodadas de preços completamente obsoletas. Tem também os casos em que um publicador envia intervalos de confiança que são, matematicamente falando, inválidos. Tudo isso desmorona a segurança de qualquer protocolo em segundos. Indo para a seção 2, a identificação das 3 anomalias, ou seja, a hora de listar os suspeitos. Para resolver essas panes de um jeito sistemático, a investigação precisa primeiro catalogar esses grandes vilões. Nós temos aqui 3 indicadores essenciais. O primeiro é a defasagem temporal, a famosa obsolescência. O segundo é a largura de confiança, que a gente calcula dividindo a métrica de confiança pelo próprio preço. O alarme deve soar imediatamente se esse valor ultrapassar uma proporção esperada, tipo 0,005. E o terceiro suspeito é o delta do feed, basicamente a diferença absoluta entre o preço do Python e do switchboard dividida pela média entre eles. Um limite prático que exige atenção seria se esse delta passasse de 0,01, que significa 1% de variação. Colocando uma lupa nesse primeiro indicador, nós temos a defasagem, ou staleness, e isso ilustra brilhantemente o quão crucial é ancorar qualquer medição temporal ao publish time da rodada, batendo sempre com o relógio local. É exatamente essa diferença cirúrgica em milissegundos que vai provar, por A mais B, se uma atualização simplesmente atrasou por causa do nó ou se foi totalmente descartada pela rede. Passando agora para o delta do feed. É assim que a métrica se comporta no mundo real. Comparar feeds independentes que puxam o mesmo ativo, como o preço lido pelo Python, em contraste com o switchboard, funciona como o teste definitivo para detectar uma divergência crítica, ou, pior, a manipulação de um oráculo. Se a discrepância estourar um limite de segurança pré-definido, digamos 1,5%, como o gráfico demonstra, as liquidações e ações críticas devem imediatamente ser cortadas. Agora avançamos para a seção 3, a ferramenta de diagnóstico. O verdadeiro kit forense da nossa investigação. Com os suspeitos bem definidos e os limites matemáticos traçados, o próximo passo é montar um laboratório de diagnóstico. Para construir esse script automatizado em TypeScript, existem passos práticos inegociáveis. Tudo começa estabelecendo uma conexão RPC super sólida para extrair as contas no formato bruto. O passo 2 é decodificar a estrutura de preços do Python. Logo em seguida, extrai-se o estado direto do agregador do switchboard. Por último, o script cruza esses dados para computar a defasagem e o delta. Para rodar isso, o ambiente de engenharia vai precisar do Node.js na versão 16 ou superior, o pacote Solana/Web3.js, os clientes do Python Switchboard V2, além do Axios e DJs, a caixa de ferramentas completa. E quando a gente coloca a lógica de busca desses 2 protocolos lado a lado, as diferenças de arquitetura gritam aos olhos. Do lado do Python, o SDK usa uma abstração muito direta, a Python Connection, com chamadas bem simples como getProduct e getPrice. Já do outro lado da rua, no ecossistema do Switchboard V2, a coisa exige uma abordagem diferente. É necessário instanciar a Aggregator Account, invocar o Load Data para só então pinçar os metadados lá de dentro da Latest Confirmed Round. Cada protocolo tem o seu próprio jeito de lidar com o estado e empacotar a desserialização. Chegamos na seção 4, o cálculo das métricas de erro, que é onde a mágica acontece.
E aqui vale a pena pisar um pouco no freio, porque essa é a regra de ouro para qualquer pessoa desenvolvendo sistemas distribuídos. Sério, guardem isso. Sempre amarre cada observação a um artefato on-chain irrefutável. Pode ser o número exato do slot, o ID da rodada ou o publish_time. Sem ancorar os dados na blockchain, o diagnóstico vira apenas um palpite vazio. Se os desenvolvedores não conseguirem reproduzir a leitura, simplesmente não há como debugar o problema de forma confiável. Portanto, para que o script de diagnóstico tenha utilidade real em produção, o formato JSON gerado por ele precisa entregar saídas vitais. Estamos falando de blocos de observação com carimbo de tempo impecável, a numeração exata dos slots lidos, a defasagem temporal mastigada em milissegundos, aquelas taxas de confiança normalizadas e, claro, flags booleanas. Essas flags funcionam como sirenes que disparam imediatamente verdadeiro assim que um daqueles limites é violado. Avançando para a seção 5, o famoso Debug Report, ou, se preferirem, o relatório policial do incidente. Com todos esses dados em mãos, a investigação passa para o papel. Um relatório de depuração nada mais é do que um documento ultra-estruturado e compartilhável, geralmente em JSON ou Markdown, contendo os snapshots brutos, os indicadores já processados, um passo a passo para a reprodução e as hipóteses de mitigação. E olha, a sacada genial aqui é a objetividade. A documentação precisa ser tão enxuta e precisa que um outro engenheiro da equipe consiga ler, reproduzir o erro e entender a anomalia em menos de 10 minutos. Dentro desse relatório, é fundamental traçar as hipóteses das causas raiz. A hipótese A pode apostar que a lentidão no nó RPC está entregando dados velhos. Isso é fácil de checar, bastando trocar o URL do RPC. Já a hipótese B pode indicar algo bem mais grave, como a queda do publicador original, onde o operador realmente não enviou o heartbeat a tempo. E aí a prova real exige cavar mais fundo nos logs do oráculo. Diferenciar um tropeço local de um apagão sistêmico é o que salva um protocolo do abismo. E agora, entramos na seção 6, mitigações e próximos passos. É hora de fechar o circo. Identificar o problema é ótimo, mas agir em cima dele é o que importa. E nós precisamos separar muito bem o que é um curativo de emergência do que é um tratamento de longo prazo. Uma mitigação imediata exige um movimento tático drástico, desviar o consumo por um feed de contingência na mesma hora ou até congelar as operações do contrato inteligente temporariamente. Já a mitigação de longo prazo exige uma evolução na arquitetura. É botar a mão no código para adicionar uma mediana entre múltiplos oráculos, construir circuit breakers nativos e apertar muito as métricas de monitoramento. E isso nos leva à filosofia central que coroa toda essa análise. As escolhas feitas para endurecer um consumidor de dados são exatamente tão boas quanto a observabilidade que as justifica. Tentar blimbar um protocolo sem enxergar milimetricamente o comportamento da rede e dos oráculos debaixo dos panos é como voar com os olhos vendados. Observabilidade profunda e sistemas confiáveis são, em última análise, a mesmíssima coisa. Para encerrar, nós deixamos aqui um questionamento muito instigante para conectar o aprendizado de hoje à nossa próxima fase arquitetônica. Como será possível pegar todos esses protocolos de diagnóstico manual meticulosos e transformá-los em circuit breakers completamente automatizados, rodando diretamente a on-chain? A automação da segurança é o destino final. Fica a reflexão e nos vemos na próxima análise.